professor, quais são as variáveis do projeto estrutural de uma embarcação? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Hoje, mais um vídeo técnico da série Projeto Estrutural baseado em Sociedade Classificadora. Aquela série que você pode encontrar os vídeos aqui no card. É muito importante que você assista aqueles vídeos para entender o fundamento do que eu estou apresentando no vídeo de hoje. Mas a gente no vídeo passado estabeleceu esse fluxograma basilar como o processo iterativo de projeto estrutural usando a técnica de sociedade classificadora. E eu falei bastante do cálculo de SM, módulo da seção requerido. E no vídeo de hoje eu vou passar então para o segundo nível desse fluxograma, mostrando para vocês quais são as variáveis do projeto estrutural. Acredite em mim, isso não está explícito na norma, mas é fundamental que você entenda essa questão. Porque se você não entender as variáveis do projeto estrutural, você não vai entender aquele meu argumento de que é possível realizar infinitas combinações de topologia estrutural, todas atendendo à norma, e cada uma com a sua massa estrutural e o seu centro de gravidade estrutural. Portanto, o papel do engenheiro de estruturas é muito importante e a qualidade, a eficiência do projeto estrutural geralmente está associada à experiência do projetista. Inicialmente, é importante que você entenda que existem dois tipos de estruturas em uma embarcação. A gente falou um pouquinho sobre isso quando eu estabeleci os fundamentos do projeto de estruturas leves, que está nesse vídeo que está aqui no card. A gente estabeleceu que estruturas leves têm como paradigma a eficiência. E a solução encontrada, em geral, é uma casca fina, que é uma chapa de aço, reforçada por uma grelha ortogonal. Então existem reforçadores na direção longitudinal da embarcação, no sentido proa-popa, e reforçadores transversais à embarcação, no sentido bombordo-boreste. Eu vou falar muito sobre isso quando eu começar a falar em cavernamento longitudinal e transversal. Não perca, esse é um vídeo muito importante para a sua formação em engenharia naval e especialmente em engenharia de estruturas navais. No entanto, o básico você já deve estar entendendo. Existem então reforçadores transversais e reforçadores longitudinais. Os reforçadores longitudinais se dividem em duas categorias. Nós vamos chamar eles de pesados e leves. Existe uma nomenclatura um pouco diferente no arte naval, é usado também de maneira um pouco diferente na UFRJ. Em geral, eles chamam de longitudinais e longarinas. Não há problema, eu vou mostrar todas essas nomenclaturas em vídeos específicos. Mas entenda que existe um reforçador com uma inércia maior e um reforçador com uma inércia menor. Professor, como é que eu sei se um reforçador é leve ou pesado? Simples, você vai comparar a inércia dele com a inércia do reforçador transversal. Se ele tiver a mesma ordem de grandeza, trata-se de um reforçador pesado. Se ele tiver uma ordem de grandeza menor, ou até duas ordens de grandeza menor no momento de inércia da seção, então trata-se de um reforçador leve. Tudo bem até aqui? Bom, uma vez que você entendeu que existem então 4 tipos de reforçador a bordo de uma embarcação: antepara, reforçador transversal, reforçador longitudinal pesado e reforçador longitudinal leve, você tem que entender que cada um deles tem um espaçamento. Então, nós teremos um total de 4 variáveis que vão ser parâmetros de entrada. Vou repetir para que você entenda. Parâmetros de entrada na utilização da norma.
Professor, onde está a equação do Sinho, do São, do spacing, do span? Não está em lugar nenhum. É justamente a liberdade que o projetista de estruturas tem. São justamente as variáveis do projeto estrutural. São esses espaçamentos. Eu falo, professor, então o projeto estrutural se resume a definir 4 espaçamentos. Quase isso. Se a gente não pudesse encontrar soluções mais eficientes para o projeto de um navio, se a gente utilizasse espaçamentos diferenciados em regiões diferentes do navio. E eu vou explicar isso para você. Existem regiões mais solicitadas longitudinalmente e regiões menos solicitadas longitudinalmente. Tipicamente, o costado é uma região que pouco é solicitado pelo momento fletor, enquanto o convés e o fundo são extremamente solicitados ao momento fletor. Por outro lado, o costado é muito solicitado do ponto de vista de força cortante, de tensão cisalhante. Tudo isso eu vou mostrar em outros vídeos, não se preocupe. Mas aceite o fato que existem solicitações de natureza diferentes em regiões diferentes da minha estrutura, da minha seção da embarcação. Então, se eu cortar a embarcação como nessa figura aqui, eu vou identificar 3 regiões possíveis de serem estruturadas de maneira diferente. Eu vou identificar a região do convés principal, a região dos costados e a região do fundo da embarcação. E aí eu posso ter espaçamentos diferentes em cada uma dessas regiões. E aí você vai falar, professor, então são 12 espaçamentos, que são 12 variáveis do projeto estrutural. Negativo. Por quê? Porque a distância entre anteparas tem que ser a mesma. Eu não posso ter uma antepara que vai só no convés, mas não vai no fundo. Eu não posso ter uma antepara que vai só no costado, não vai no fundo e não vai no convés. Então, a distância entre anteparas é um parâmetro único para toda a seção da embarcação. Só pode existir uma distância entre anteparas. Então, você vai ter uma distância entre anteparas, 3 distâncias entre cavernas, 3 distâncias entre longitudinais pesados e 3 distâncias em longitudinais leves. Uma distância para o convés, uma para o costado e uma para o fundo da embarcação. Está me acompanhando? Entendeu as 10 variáveis do projeto estrutural? Porque estes são os valores que a gente vai trabalhar e vai dar origem a toda a topologia do arranjo estrutural de uma embarcação. E a gente precisa entender agora alguns fundamentos, algumas restrições associadas a essas variáveis. A primeira restrição, que pega muito engenheiro no contrapé, é a questão da distância entre anteparos. Essa variável, na verdade, é um parâmetro fixo do projeto estrutural. Você não pode modificar a distância entre anteparas de uma embarcação, porque essa distância está muito mais associada ao arranjo da embarcação e a questão da estabilidade avariada da embarcação. Eu já dei esse exemplo, não canso de dar esse exemplo, mas imagina um anfiteatro de um navio de cruzeiro, vai lá o projetista de estruturas e resolve que o espaçamento entre anteparas é tal e coloca um anteparo entre o palco e a plateia do anfiteatro de um cruzeiro. É evidente que isso não pode ocorrer, não é verdade? Então, a questão da distância anteparas é um parâmetro fixo de entrada na norma para o projeto estrutural. Você não tem liberdade de mexer nesse parâmetro. Outra questão importante é que você precisa ter de tempos em tempos um anel completo na sua embarcação, um anel transversal completo na sua embarcação. Porque é esse anel transversal fechado, completo, que vai dar rigidez à compressão radial do casco, ou seja, vai evitar que o seu navio seja amassado igual uma latinha de cerveja,
e vai dar resistência à torção no seu casco. Então você precisa de anéis transversais fechados. Por essa razão, a distância entre cavernas, no fundo, no convés e no costado, precisa ter um múltiplo comum, que garanta que você tenha um número razoável de cavernas completas ao longo do comprimento da embarcação. Eu, em geral, costumo estabelecer o maior vão livre entre cavernas primeiro. E aí eu estabeleço as regiões que eu quero mais densamente povoadas de caverna como uma subdivisão desse espaçamento. Isso me garante que eu vou ter, então, cavernas fechadas a cada espaçamento desta região crítica para o projeto da embarcação. Para terminar, eu queria esclarecer algumas questões associadas ao space e ao span de um reforçador, sempre naquela ideia de fornecer o ferramental para que você entenda o texto normativo e não se perca nas palavras, nas equações. Então, spacing é sempre a distância transversal entre dois reforçadores iguais. Então você tem uma viga, você tem outra viga igual a ela, a distância entre essas vigas é chamado de spacing, espaçamento entre reforçadores. Agora, o span é o vão livre da viga. Então você tem uma viga, como essa daqui, essa viga vai ter então um span, que é a distância do ponto de apoio de um lado até o ponto de apoio do outro. Esse é o span da minha viga. Tudo bem? A diferença entre spacing e span, mas a coisa fica complicada e pode dar muita confusão para você. Como a gente falou, existem então reforçadores longitudinais e reforçadores transversais. Agora, olha a sutileza dessa questão. Olha como é ardilosa essa questão do projeto estrutural baseado em sociedade classificadora. Quando eu falo em reforçador transversal, o spacing é na direção longitudinal. Quando eu falo em reforçador longitudinal, o spacing é na direção transversal. Mas mais do que isso, né? Quando eu falo em um reforçador longitudinal, a gente tem que lembrar que existem dois tipos, o pesado e o leve. O reforçador pesado, ele vai ter a inércia na mesma ordem de grandeza do reforçador transversal. Então ele não vai enxergar aquele reforçador transversal como um ponto de vínculo. Ele vai enxergar simplesmente como um acoplamento de uma estrutura ortogonal. Mas quando ele encontra um anteparo, aquele anteparo tem uma rigidez infinita no plano do próprio anteparo. Então, por essa razão, a seção do reforçador longitudinal que está em contato com o anteparo vai enxergar aquele anteparo como um ponto de vínculo. Nós vamos discutir se esse vínculo é engaste ou apoio, mas é um ponto de deslocamento zero. E, portanto, a distância entre duas anteparas vai estabelecer o span, ou seja, o vão livre de um reforçador pesado. Tudo bem? Agora, um reforçador leve, ele vai enxergar no reforçador transversal uma inércia pelo menos uma ordem de grandeza maior do que a sua própria inércia, fazendo então com que as cavernas sejam pontos de vínculos para o reforçador leve. Então, o span de um reforçador leve é a distância entre cavernas de uma embarcação. Então, perceba a complexidade e a sutileza dessa questão. O spacing de duas cavernas também é o span do reforçador longitudinal leve. O spacing de duas anteparas também é o span do reforçador longitudinal pesado. Percebe então que você vai ter 10 variáveis de projeto estrutural, que são a distância entre cavernas no convés, no costado e no fundo,
a distância entre longitudinais leves no convés, no costado e no fundo. A distância de longitudinais pesados no convés, no costado e no fundo. E a distância entre anteparas. Mas essas 10 variáveis, às vezes são span e às vezes são spacing, a depender de qual elemento você está dimensionando naquele momento do projeto. Então, se você está dimensionando um reforçador leve, o span é a distância entre cavernas e o spacing é a distância entre dois longitudinais leves. Se você está dimensionando um longitudinal pesado, o span é a distância entre anteparas e o spacing a distância entre dois longitudinais pesados. Se você está dimensionando uma caverna, o span costuma ser a distância entre costados e o spacing a distância entre cavernas. Tudo bem? Entendeu as variáveis do projeto estrutural de uma embarcação? Isso vai ser fundamental para que no próximo vídeo a gente identifique essas variáveis nas equações de dimensionamento do elemento estrutural, ou melhor dizendo, de cada elemento estrutural da seção. Para terminar esse vídeo, eu queria incluir uma última variável do projeto estrutural, a 11ª, que é uma variável independente, mas que é muito importante, porque muita gente não entende essa questão, que é a altura do duplo fundo. Muita gente acha que a altura do duplo fundo é fixa em norma. Eu costumo escutar muito essa frase. A altura do duplo fundo é fixa pela norma. Na verdade, o que a norma define é uma altura mínima do duplo fundo, que é a altura que um vistoriador da sociedade classificadora consegue percorrer o duplo fundo vistoriando a estrutura. Em geral, é 75 centímetros. Existem algumas exceções, tem alguns projetos aí com pouco menos de 75 centímetros, mas costuma ser 75. O restante, daí para cima, o projetista de estruturas pode utilizar como parâmetro do seu projeto estrutural. Isso, obviamente, vai reduzir a capacidade de carga do porão. Então, também é uma questão muito de arranjo de carga. Mas a altura do duplo fundo é, sim, uma variável do projeto estrutural, que a gente precisa, então, incluir na lista das variáveis de entrada para o meu projeto estrutural. Espero que tenha gostado. Esse vídeo não é fácil, exige uma capacidade de visualização tridimensional da estrutura, que eu espero que as figuras tenham ajudado, mas se ficou com alguma dúvida, deixa aqui a sua pergunta, porque a coisa vai complicar um pouquinho, especialmente quando a gente for compor as tensões. Mas isso é tópico para outro vídeo. Um forte abraço, pessoal!